A gente resolveu investir pesadamente num laboratório para garantir que, se eu estou falando que é sem álcool, a legislação, depois pode falar disso, a legislação é muito rigorosa com o que é sem álcool, o que é zero. Tem residual de álcool, não tem? Preparado para falar com essa diferença, né, da zero álcool para sem álcool. O que você pode trazer para a gente de informação? Isso, inclusive, como o mercado está surgindo. Então, agora, mais microcervejarias vão fazer a sua cerveja sem álcool. Né? Então, e vai ter uma parte de educação do público, inclusive, agora, que vai ter que educar. Porque a gente está acostumado com o quê? Cerveja zero, que é o que as grandes cervejarias fazem. Né? Então, a legislação brasileira... A Heineken Zero, tem a Bud Zero também. A Bud Zero, as gigantes, as grandes marcas, elas fazem zero. E tem um porquê. Por que assim não é zero? Por causa de dinheiro, basicamente. Né? Eles têm equipamentos que a gente não tem. Pode ser que a gente tenha num futuro, né? Pode ser que em 2025, quando estiverem vendo esse podcast, a gente já tenha esse... Mas o que eles fazem? Eles filtram a cerveja, basicamente a cerveja pronta, cerveja de linha pronta dele, a Heineken, eles filtram com um filtro super especial que tira o álcool. Tá? Então ela literalmente filtra o álcool. Só que quando ela faz isso, um pouco de aroma e sabor vai embora também. Então você tem que regenerar esse sabor no produto final. Se você pegar o rótulo lá, você vai ver que tem extrato de aroma de cerveja, mas tem que regenerar. Então você consegue... depois você dá uma olhadinha, você vai ver que tem... Algumas falam lá aroma de cerveja, aroma de lúpulo, porque filtra uma filtragem bem pesada aí. Mas ela filtra, ela não cria um aroma ruim, igual quando você ferve a cerveja para evaporar, como era a Kromembia, Liber. Ela filtra e deixa a cerveja mais insossa, mais água. Então você tem que regenerar alguns componentes nela. Esse equipamento é muito caro, é um equipamento de algumas centenas de milhares de dólares e euros. Então para micro cervejaria fica difícil. Porém, esse método reduz a graduação alcoólica da cerveja para menos de 0,05%. 0,05%. 0,05%. A legislação brasileira ela fala que qualquer cerveja sem álcool é abaixo de 0,5%. 0,5%. Se você tem até 0,5%, você pode chamar a cerveja de sem álcool. Toda cerveja zero, ela é sem álcool, pela legislação. Toda cerveja zero é sem álcool? Não, a não ser que eu tenha menos de 0,05%. Como a Heineken, a Brahma, a Bud, a Corona. Então elas têm 0,05%. A cerveja sem álcool, quando é estampada lá no rótulo, está escrito sem álcool, ela pode ter menos de 0,5%. E aí começa um monte de pergunta dos, mas pô, então tem álcool, hein? Então faz mal, tal, mais ou menos. Vou parar na Blitz, vou mandar a conta para cima. Então mais ou menos. Se a legislação deixa eu chamar de sem álcool, tem um porquê. Porque de fato, esse percentual alcoólico aqui, ele é inofensivo para nós. Né? Então a metabolização de álcool no nosso organismo, e aí sempre a pessoa que pior metaboliza, ela metaboliza muito mais, um percentual muito maior disso daqui. Então ela conseguiria tomar várias latas, dezenas de latas disso aqui, isso não vai fazer mal nenhum. Né? Então a legislação brasileira, e não é brasileira, essa legislação é mundial. Tá? Então qualquer cerveja sem álcool no mundo é uma cerveja que tem menos de 0,5% e não faz mal. Mas eu vou parar no bafômetro, aí a gente vai falar o que acontece, que inclusive teve aquele episódio, você viu aquela galera que estava comendo pão de forma? Falou, puta, pão de forma tem álcool, tal, são na imprensa aí, vários pães de forma com álcool, tal. Sim, vi sim. Tem essa, né? Mas a questão é que pode, inclusive, curiosidade, isso aí. Não sei se você sabia, sucos integrais. Se você pegar a legislação, quem regulamenta bebidas no Brasil é o Ministério da Agricultura. Famoso MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária, Abastecimento. MAPA, MAPA, famoso MAPA. Ele que regulamenta toda a legislação. Ele que fala para mim que abaixo de 0,5% pode. Você sabia que suco integral, por exemplo, de laranja, pode conter até 0,5% de álcool? Nunca pode. Imaginaria isso, cara. Isso está na legislação, o Ministério da Agricultura permite isso aí. Isso é oficial. Mas por quê? Por causa da fermentação da fruta? Porque o suco integral, ele poderia fermentar um pouquinho ali. Ou no processo, ou na armazenagem e tal. Então até 0,5% pode. Ou seja, suco integral de laranja. Então até 0,5% não vai fazer mal, malefício algum para o teu organismo.